A caneta estava torta. Não muito, apenas o suficiente para que a ponta ficasse voltada para a esquerda quando deveria apontar para a direita. Eu a havia deixado paralela à borda do livro de registros antes de levantar para fazer a ronda das 23 horas. Tenho essa mania, alinhar objetos, canetas, copos, papéis. Minha ex-mulher costumava dizer que era uma forma de controle, que eu tentava organizar o mundo físico porque não conseguia organizar outras coisas. Talvez ela estivesse certa, mas a caneta estava torta. Peguei-a e a reposicionei. A sensação da superfície plástica estava estranhamente fria contra meus dedos, como se tivesse ficado exposta ao ar-condicionado por tempo demais. Fechei o livro, que havia ficado aberto na página do dia 16 de março. A folha tinha aquela textura levemente áspera, típica de papel barato, com as linhas azuis desbotadas nas bordas. Levantei e segui para o corredor. O prédio tinha 18 andares e meu turno começava sempre às 22. A empresa de vigilância onde eu trabalhava cuidava de 8 edifícios comerciais na região central e aquele era considerado tranquilo. Escritórios de contabilidade, consultórios médicos, 2 empresas de tecnologia nos andares superiores. Nada de movimentação noturna significativa. Apenas o ar-condicionado central, as luzes de emergência e eu. A caneta continuava me incomodando quando voltei. Não era apenas o fato de estar torta. Era a certeza absoluta que eu tinha de tê-la deixado paralela. Não era um gesto descuidado. Eu havia posicionado deliberadamente. Tinha até verificado antes de sair. Um hábito tolo, mas meu. E agora estava torta. Tentei pensar em explicações racionais. Uma rajada de ar do sistema de ventilação. Vibração mínima causada pelo elevador em funcionamento. Talvez até um pequeno tremor que eu não tivesse percebido. O prédio era antigo, construído nos anos 80, reformado em 2009. E estruturas antigas, às vezes, se acomodam de formas imperceptíveis. Mas nenhuma dessas explicações me convencia completamente. Meu nome é Tadeu. Tenho 42 anos e trabalho como vigilante há 7. Antes disso, fui auxiliar administrativo em uma distribuidora de bebidas. O emprego acabou quando a empresa foi vendida para um grupo maior, que trouxe seus próprios funcionários. Eu tinha 35 anos, um casamento desmoronando e nenhuma economia significativa. Precisava de algo rápido, com horários que me permitissem estudar durante o dia. Eu estava tentando terminar uma graduação em gestão que havia começado e abandonado 2 vezes. O curso nunca foi concluído, a vigilância ficou. O turno noturno paga um adicional de 22%. Suficiente para compensar o fato de que você passa 8 horas em um lugar vazio, onde o único som constante é o zumbido baixo do sistema de ventilação. Alguns colegas odeiam. Dizem que o silêncio os deixa nervosos, que começam a ouvir coisas, que o tempo não passa. Eu prefiro. Menos pessoas significa menos variáveis, menos conversas forçadas sobre futebol, política ou qualquer outro assunto que exija que eu finja interesse, menos necessidade de sorrir quando não sinto vontade, menos interação humana em geral. Minha ex-mulher sempre disse que eu era melhor com objetos do que com pessoas. Ela não estava sendo cruel, pelo menos não intencionalmente. Era apenas uma observação. Eu conseguia organizar arquivos, montar sistemas, criar rotinas eficientes, mas não conseguia lembrar de perguntar como tinha sido o dia dela. Não conseguia perceber quando ela estava chateada, a menos que ela dissesse explicitamente. Não conseguia entender por que flores ocasionais ou jantares fora de casa eram importantes se eu já estava cumprindo minha parte de pagar as contas e estar presente fisicamente. O divórcio foi finalizado há 3 anos. Amigável. Se é que existe divórcio amigável. Sem brigas grandes, sem traição. Apenas um desgaste lento e inevitável. Como uma erosão. Ela ficou com a casa. Pequena, 2 quartos, em um bairro residencial onde morávamos. Eu fiquei com a obrigação da pensão e visitas quinzenais à nossa filha, Laura.
Laura tem 11 anos agora. É uma criança quieta. Parece comigo nesse aspecto. Quando ela vem passar o fim de semana, geralmente fica lendo ou desenhando enquanto eu assisto televisão ou mexo no computador. Conversamos pouco, mas não é um silêncio desconfortável. É apenas silêncio. Sua mãe se preocupa com isso. Acha que deveríamos ter mais conexão, fazer atividades juntos, mas Laura nunca reclama, e eu não forço. O prédio onde eu trabalhava ficava na Avenida Faria Lima, uma das regiões mais movimentadas da cidade durante o dia. 18 andares, fachada de vidro espelhado que refletia o céu durante o dia e as luzes da cidade durante a noite. O lobby era de mármore polido, branco com veio cinza, que refletia as luzes de segurança em ângulos específicos dependendo da hora. Às 22, quando eu chegava, o mármore parecia quase translúcido sob a iluminação reduzida. Durante o dia, o prédio fervilhava. Elevadores subindo e descendo sem parar, gente atravessando a recepção com passos apressados, entregadores trazendo encomendas, prestadores de serviço indo e vindo. O segurança diurno, um jovem chamado Felipe, 20 e poucos anos, sempre usando fones de ouvido entre uma tarefa e outra, me contou uma vez que chegavam a registrar mais de 500 entradas em dias úteis normais. À noite, era outra estrutura, silenciosa, imóvel, como se o prédio inteiro prendesse a respiração depois que o último funcionário saía. As luzes se apagavam andar por andar, controladas por um sistema automático que identificava a ausência de movimento. Apenas as luzes de emergência e as luminárias de baixa intensidade nos corredores permaneciam acesas. O ar-condicionado reduzia para modo econômico, ainda funcionando, mas com intensidade menor, criando aquele zumbido constante e grave que se tornava quase hipnótico depois de algumas horas. Minha rotina era simples: chegar às 22, estacionar na garagem subterrânea, sempre na mesma vaga, perto da escada de acesso, subir para a recepção, receber o turno do vigilante da tarde. Rogério, um homem de 50 e poucos anos que sempre cheirava a cigarro e café, geralmente estava pronto para sair no momento em que eu chegava. Ele nunca foi de muita conversa. Apenas entregava o radiocomunicador, apontava para o livro de registros, sem ocorrências hoje, tranquilo. Pegava sua mochila surrada e ia embora. Depois que Rogério saía, eu fazia a primeira ronda. Começava pelo subsolo, garagem, casa de máquinas, depósitos. Subia pelas escadas verificando cada andar, terminava no 18º. Depois descia de elevador, voltava para a mesa da recepção e preenchia o livro de registros. A cada hora, nova ronda. A cada ocorrência, por menor que fosse, anotação no livro. Esse era o procedimento. A empresa de vigilância era rigorosa quanto a registros. Qualquer irregularidade precisava estar documentada. Qualquer desvio da normalidade. Luzes queimadas, torneiras pingando, portas destrancadas, ruídos incomuns. Tudo deveria constar no livro. O supervisor, um homem seco chamado Maurício, que visitava o prédio uma vez por semana às terças-feiras, verificava cada anotação, fazia perguntas específicas. Às vezes pedia para eu refazer rondas para confirmar que certos problemas haviam sido resolvidos. O livro era um caderno pautado comum. Capa dura azul marinho, folhas amareladas pelo tempo. Tinha talvez uns 5 anos de uso. As primeiras 50 páginas já estavam preenchidas com anotações de vigilantes anteriores, caligrafia diferentes, estilos diferentes de registro. Alguns eram extremamente detalhados, descrevendo até o clima externo e a temperatura interna. Outros eram minimalistas ao extremo. Ronda ok era tudo que escreviam. Digital seria mais prático, obviamente. Um tablet, um sistema online onde os registros ficassem salvos automaticamente. Mas a empresa mantinha o sistema físico por questões de auditoria. Papel não mente, o supervisor Maurício costumava dizer durante os treinamentos.
Sistema digital pode falhar, pode ser adulterado remotamente, pode ser hackeado. Papel fica. Papel tem peso legal. É prova física. Eu não discordava. Havia algo reconfortante na permanência do papel, na tinta que secava e se fixava nas fibras, no ato físico de escrever que criava uma conexão tátil com o registro. Pelo menos era o que eu pensava na época. Os primeiros 3 meses foram absolutamente sem eventos. Nenhuma ocorrência além de lâmpadas queimadas, principalmente nos banheiros, que usavam fluorescentes antigas que piscavam antes de apagar definitivamente. Vazamentos mínimos em torneiras de andares específicos, entregas fora de horário que eu precisava recusar educadamente. Nada que fugisse da normalidade esperada de um prédio comercial de porte médio. Anotava tudo. Data no formato dia-mês, horário preciso, descrição curta mas clara. Letra legível, sem rasuras. Maurício, o supervisor, havia sido enfático sobre isso. Se você errar, não use corretivo. Risque uma vez, escreva erro ao lado e faça a anotação correta abaixo. Preciso conseguir ler o que você escreveu 3 meses depois, se necessário. Eu segui as instruções à risca. Nunca tive problema com disciplina ou com seguir procedimentos. Era uma das coisas que me tornavam adequado para o trabalho. Não questionava, não improvisava, apenas executava. Eu gostava da previsibilidade, sabia exatamente quantos passos eram necessários para ir da recepção até o último andar pelas escadas, 286 degraus divididos em 18 lances. Conhecia cada elevador. O da esquerda tinha um ruído metálico suave quando passava do 12º andar, provavelmente alguma irregularidade mínima nos trilhos. O da direita sempre demorava 3 segundos a mais para abrir as portas, como se o sistema precisasse confirmar 2 vezes que havia chegado ao andar certo. O elevador de serviço, localizado nos fundos, tinha um cheiro persistente de produtos de limpeza e fazia um chiado agudo ao descer. Sabia onde as luzes de sensor falhavam ocasionalmente. 3º andar, corredor oeste, 3ª luminária contando da escada. Que corredores tinham um eco mais pronunciado? O 7º, por algum motivo relacionado ao formato em L das salas. Em que janelas o reflexo da cidade era mais nítido? 15º andar, lado leste, de onde dava para ver a avenida inteira iluminada como uma artéria brilhante cortando a escuridão. A solidão do turno era confortável. Não precisava sorrir, não precisava parecer interessado. Não precisava fingir que me importava com a vida pessoal de colegas ou com fofocas sobre quem estava saindo com quem. Apenas cumprir o protocolo e ir embora às 6 da manhã, quando o vigilante do turno seguinte chegava. Carlos, um rapaz jovem e energético que sempre trazia café em um copo térmico grande e me cumprimentava com entusiasmo excessivo para aquela hora. Minha ex-mulher me ligava às vezes. Conversas curtas sobre questões práticas. A pensão tinha sido depositada. Eu poderia ficar com Laura no próximo fim de semana porque ela tinha um compromisso. Os documentos do imposto de renda precisavam da minha assinatura. Datas de aniversário que eu esquecia com frequência. Não por má vontade, mas por simples desatenção com essas marcações temporais que outras pessoas pareciam considerar significativas. Ela sempre terminava as ligações com um suspiro cansado. Um som baixo, quase imperceptível, mas que eu reconhecia porque eu tinha ouvido milhares de vezes durante nosso casamento. Era o suspiro de alguém que desistiu de esperar algo que nunca vai acontecer. Eu entendia. Não era fácil ter sido casada comigo. Não sou uma pessoa difícil no sentido tradicional. Não bebo, não jogo, não grito, não quebro coisas. Mas sou distante. Ausente mesmo quando presente fisicamente. Foi o que ela disse na separação. Sentada na sala da nossa casa pequena, olhando para as próprias mãos enquanto falava. Você está sempre em outro lugar, Tadeu.
Mesmo quando está aqui, é como se você estivesse atrás de um vidro. Eu consigo te ver, mas não consigo te alcançar. Ela não estava errada. Nunca fui bom em conexões emocionais, em perceber nuances, em entender que as pessoas querem ser ouvidas, não apenas escutadas. Como foi seu dia? Requer uma resposta mais elaborada do que normal, seguido de silêncio. Que relacionamentos precisam de manutenção ativa, não apenas coexistência pacífica. Mas no trabalho noturno, isso não importava. Não havia ninguém para decepcionar. Nenhuma expectativa de calor humano ou empatia demonstrativa. Apenas rotina, procedimento e o zumbido constante do ar-condicionado. Foi na noite de 16 de março que a caneta apareceu torta pela primeira vez. Não dei muita importância inicialmente. Talvez eu não tivesse alinhado direito antes de sair para a ronda. Talvez uma corrente de ar. O ar-condicionado às vezes criava pequenas rajadas quando os dutos ajustavam a temperatura automaticamente. Um sistema inteligente que economizava energia, mas que ocasionalmente causava mudanças súbitas no fluxo de ar. Possível que uma dessas rajadas tivesse movido a caneta levemente. Reposicionei-a, paralela ao livro, ponta para a direita. Segui com minha noite, mas na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez eu tinha certeza absoluta. Havia posicionado a caneta paralela ao livro, ponta apontando para a direita, antes de subir para verificar uma luz que estava piscando no 14º andar. Banheiro feminino, segunda lâmpada da fileira, fluorescente de 40 watts, que claramente estava no fim da vida útil. A verificação demorou talvez 15 minutos. Subi de escada, identifiquei o problema, fiz uma anotação mental para incluir no relatório que Maurício verificaria na terça-feira. Quando voltei para a recepção, a caneta estava perpendicular ao livro, completamente virada. Ponta apontando diretamente para mim, como se alguém a tivesse girado 90 graus no sentido horário. Fiquei parado olhando para ela por tempo demais. O relógio na parede, um modelo digital simples com números vermelhos, marcava 23 horas e 51 minutos. O zumbido do ar-condicionado parecia mais alto do que o normal. Ou talvez fosse apenas porque estava prestando mais atenção. Não havia ninguém no prédio além de mim. Isso era fato verificável. As câmeras de segurança cobriam todos os elevadores, todas as entradas das escadas de emergência, a porta principal, a garagem. Ninguém tinha entrado ou saído. Verifiquei as gravações no sistema. Um computador antigo na sala de monitoramento adjacente à recepção, com interface confusa, mas funcional. As imagens mostravam apenas a mim mesmo, subindo pelas escadas às 23 horas e 36, voltando às 23 horas e 48. Mais ninguém. A única explicação que fazia sentido era que eu mesmo havia mexido na caneta e não me lembrava. Talvez tivesse pegado ao passar, distraído e reposicionado sem perceber. Memória é falível. Principalmente quando você executa ações repetitivas em ambiente monótono. O cérebro automatiza, cria scripts mentais, economiza energia cognitiva, não registrando cada pequeno detalhe. Mas eu me lembrava especificamente de ter deixado a caneta paralela. Lembrava de ter olhado para ela antes de subir, verificando mentalmente que estava alinhada. Até pensei, de forma tola, que estava satisfatório ver o objeto organizado. Anotei no livro. Data: 17:03. Horário: 23:47. Descrição: objeto deslocado sem explicação aparente. Reli a frase. Soava vago. Maurício provavelmente faria perguntas. Que objeto? Onde? Deslocado como? Mas eu não sabia como descrever melhor sem parecer paranoico ou confuso. Deixei assim mesmo. Minha letra estava normal, firme, sem tremor. Os S com a curva que eu sempre fazia, ligeiramente mais fechada que o padrão. Os O perfeitamente redondos.
o traço do T, cruzando exatamente no meio da haste. Tentei não pensar muito nisso. Fechei o livro. Continuei a noite, mas a caneta continuou me incomodando, mesmo depois de reposicioná-la, mesmo depois de terminar o turno e ir para casa. Enquanto dirigia pelas ruas vazias da madrugada, enquanto estacionava no prédio onde moro, um edifício residencial simples, 6 andares, sem porteiro noturno, enquanto subia as escadas até meu apartamento no 3º andar. Tirei os sapatos na entrada. Fui direto para o quarto. Deitei sem tirar toda a roupa. Olhei para o teto. A caneta estava torta. Dormi mal. Na noite de 18 de março, abri o livro de registros para fazer a anotação da ronda das 23 horas e percebi algo estranho. A anotação do dia 17, aquela sobre o objeto deslocado, estava diferente. Não na descrição, não no conteúdo, no horário, onde eu tinha escrito claramente 23h47. Agora dizia 23h52. 5 minutos de diferença. Segurei o livro mais perto dos olhos. A iluminação da recepção não era ideal. Lâmpadas LED brancas, que criavam um brilho uniforme, mas ligeiramente frio. Então carreguei o livro até a mesa, posicionei sob a luminária de leitura que ficava ao lado do computador. A caligrafia era minha, sem nenhuma dúvida possível, cada letra formada exatamente do jeito que eu formava. O traço do 5 ligeiramente torto para a esquerda, uma característica que eu tinha desde criança. O 2, com a curva inferior mais aberta que a superior. O G com a haste que subia um pouco além da linha superior da pauta. Tudo idêntico à minha escrita. Mas eu me lembrava de ter escrito 23h47. Tinha olhado para o relógio antes de anotar. Tinha verificado mentalmente 47 minutos, quase meia-noite. Até pensei que faltavam 13 minutos para a próxima ronda. Ou não, a memória é realmente confiável. Podemos confiar absolutamente em lembranças de detalhes pequenos, um horário específico de uma anotação específica em uma noite sem eventos marcantes. Fechei o livro, respirei fundo, o ar estava seco, o sistema de ar-condicionado sempre ressecava o ambiente. Precisei ir até o bebedouro, localizado em um corredor lateral, e beber água. O copo plástico fez um som oco quando o coloquei de volta no suporte. Subi para fazer a ronda. Enquanto subia as escadas, tentei reconstruir a noite anterior. Que horas exatamente eu tinha voltado da verificação da luz no 14º andar? Tinha olhado para o relógio ao voltar? Lembrava do horário exato? Não lembrava. Durante 4 noites depois disso, nada aconteceu. Os registros permaneciam idênticos ao que eu escrevia. Minha letra, meus horários, minhas descrições. Comecei a achar que tinha imaginado a mudança. Que talvez eu realmente tivesse escrito 23h52 e apenas me confundido. O cérebro cria falsas memórias com facilidade surpreendente. Lembranças podem ser alteradas cada vez que as acessamos. Há estudos sobre isso. Comecei a relaxar. Talvez fosse apenas estresse. Fazia tempo que não tirava férias. Talvez precisasse de uns dias de descanso. Pensei em sugerir isso para o supervisor Maurício na próxima visita dele. Então, na noite de 23 de março, aconteceu de novo. Eu havia anotado uma ocorrência simples no dia anterior. Nada dramático. Apenas 2203-0115. Luz do banheiro masculino do 9º andar piscando. Verificado. Lâmpada no limite da vida útil. Descrição padrão. Eu usava sempre essa terminologia, no limite da vida útil, porque Maurício preferia assim. Ele havia me instruído especificamente durante meu treinamento inicial. Seja preciso, Tadeu. Não use linguagem vaga como queimando ou com defeito. Descreva o que você observou. Lâmpada piscando indica fim da vida útil. Lâmpada apagada indica queima completa. Lâmpada acendendo e apagando aleatoriamente indica problema elétrico no circuito. Eu tinha anotado exatamente isso. Lâmpada no limite da vida útil. 5 palavras que descreviam precisamente a situação.
Quando abri o livro na noite seguinte, a anotação estava ligeiramente modificada. 2203 01:15. Luz do banheiro masculino do 9º andar piscando. Verificado. Lâmpada fluorescente danificada. A caligrafia era idêntica à minha. O horário estava igual. A descrição era quase igual. Mas duas mudanças significativas haviam ocorrido. Primeira, eu não tinha especificado que era uma lâmpada fluorescente. Embora fosse verdade, a maioria das lâmpadas do prédio eram fluorescentes tubulares. Eu não havia incluído esse detalhe na anotação original. Segunda, eu havia usado no limite da vida útil, não danificada. Eram termos diferentes, com implicações diferentes. Danificada sugeria defeito físico. No limite da vida útil, sugeria desgaste natural pelo uso prolongado. Por que mudaria a própria anotação? Peguei meu celular, um modelo simples, 2 anos de uso, tela com algumas micro-rachaduras nas bordas, e tirei uma foto da página. A câmera não era excelente, mas capturou a imagem com clareza suficiente. Data, horário, descrição, minha letra. Não sabia o que faria com a foto, mas parecia importante ter um registro paralelo. Uma prova de que a anotação estava assim naquele momento, para que eu pudesse comparar depois, para ter certeza de que não estava inventando. Subi para o 9º andar. A ronda normal poderia esperar alguns minutos. Precisava verificar. Fui direto ao banheiro masculino. Abri a porta. Ela rangeu levemente, dobradiças precisando de lubrificante. Entrei. As luzes acenderam automaticamente, sensores de presença funcionando normalmente. Todas as lâmpadas funcionavam perfeitamente, sem piscar. Sem irregularidades, luz constante, branca, uniforme. Fiquei parado no banheiro vazio, 3 cabines, 2 mictórios, 2 pias, olhando para as lâmpadas no teto. Como se nunca tivesse havido problema algum. Mas eu tinha verificado na noite anterior. Tinha subido especificamente, porque tinha visto durante a ronda que uma das lâmpadas estava piscando. Tinha entrado neste mesmo banheiro. Tinha olhado para cima e confirmado visualmente. Segunda lâmpada da fileira, piscando em intervalos irregulares. Agora estava perfeita. Saí do banheiro, desci de volta para a recepção. Sentei na cadeira, uma cadeira giratória velha, com o estofado desgastado e um chiado ao girar. Abri o livro novamente. A anotação continuava lá, inalterada. Lâmpada fluorescente danificada. Peguei o celular. Comparei com a foto que tinha tirado minutos antes. Idênticas. Então a mudança não havia ocorrido agora. Havia ocorrido em algum momento entre quando escrevi originalmente e quando verifiquei na noite seguinte. Mas quando? E mais importante, como? Parei de dormir direito. Não completamente. Não era insônia no sentido clássico. Eu conseguia dormir. Mas o sono ficou fragmentado, superficial, cheio de microdespertares que interrompiam o ciclo natural e me deixavam exausto mesmo depois de 8 horas deitado. Acordava às 3 da tarde, às vezes antes. A luz do sol entrando pela janela do quarto, eu nunca fechava a cortina completamente. Preferia acordar com claridade natural. Ficava deitado olhando para o teto, que tinha uma mancha de umidade no canto, que parecia crescer lentamente ao longo dos meses. Minha mente voltava imediatamente para o livro de registros, para as mudanças, para os horários diferentes, para as palavras trocadas. Levantava, ia até a cozinha, café instantâneo em uma caneca branca com um chip na borda. 2 colheres. Água quente da chaleira elétrica que fazia um som agudo ao atingir o ponto de fervura. Sentava à mesa pequena, suficiente para 2 pessoas, mas eu sempre comia sozinho. Mexia o café lentamente, observando o líquido escuro rodopiar, criando pequenos redemoinhos. Pegava o celular, abria a galeria de fotos, olhava as imagens que tinha tirado do livro de registros, aumentava, analisava cada letra, cada número, procurava sinais de adulteração, rasuras, sobreposições.
Qualquer indicação de que alguém tivesse modificado fisicamente as anotações. Nada. A caligrafia era perfeita, natural, fluida, sem hesitação, sem a rigidez que apareceria se alguém estivesse tentando imitar minha escrita. Cada letra conectada à seguinte, exatamente do jeito que minha mão fazia quando escrevia sem pensar. Comecei a anotar tudo em um caderno separado. Em casa, um caderno espiral simples, capa verde desbotada, que eu tinha comprado anos atrás para a faculdade que nunca terminei. Estava praticamente vazio. Apenas algumas páginas no início com anotações de uma disciplina qualquer. Cada ocorrência que eu registrava no livro oficial do prédio, eu replicava no meu caderno pessoal. Palavra por palavra, horário exato, descrição idêntica. Sentava na mesa da cozinha antes de sair para o trabalho e transcrevia as anotações da noite anterior. Queria ter certeza, queria provas de que não estava inventando, que as mudanças eram reais, ou que não eram. Não sabia mais o que seria pior. Minha ex-mulher ligou em uma tarde de quinta-feira. Eu estava acordado havia menos de 1 hora, ainda com a sensação nebulosa de sono incompleto. Tadeu? A voz dela soou levemente preocupada. Não era normal eu atender no primeiro toque. Geralmente deixava tocar 3, 4 vezes antes de decidir se queria falar. Você está bem? Estou. Por quê? Só perguntando. Você parece... não sei. Estranho. Estranho como? Sua voz. Parece cansado. Olhei para o reflexo na janela da cozinha. Podia ver minha silhueta imprecisa contra a luz externa. Precisava fazer a barba. Estava usando a mesma roupa do dia anterior. Só acordei, disse. São 4 da tarde, Tadeu. Trabalho à noite, você sabe. Silêncio por alguns segundos. Ouvi ruído de fundo do lado dela. Televisão baixa. Alguém falando. Provavelmente Laura. A Laura está querendo falar com você, ela disse. Tem uns desenhos que ela fez. Quer te mostrar no fim de semana. Ah, pode trazer. Tadeu, você tem certeza que está bem? Não respondi imediatamente. O que era bem? Funcional? Eu estava funcional. Acordava, ia trabalhar, cumpria minhas obrigações, mas havia algo errado. Algo que eu não conseguia nomear adequadamente. Você se lembra de eu ter boa memória? Perguntei. A pergunta saiu sem que eu tivesse planejado. Apenas emergiu. O quê? Quando a gente era casado. Eu tinha boa memória? Silêncio mais longo. Quase podia sentir a confusão dela através da linha. Por que você está me perguntando isso? Só responde. Ouvi ela suspirar. O suspiro familiar. Cansado. Você sempre foi detalhista, Tadeu. Lembrava de coisas pequenas, números, datas, procedimentos, mas também esquecia outras coisas, coisas importantes, aniversários, conversas que a gente tinha, promessas que você fazia. Pausa. Por que você quer saber? Nada. Esquece. Você está me preocupando. Não precisa, mas estou. Você nunca liga, nunca faz perguntas pessoais, agora me liga para perguntar sobre sua memória. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Tadeu, preciso desligar, tenho que me preparar para o trabalho. São 4 da tarde, seu turno começa às 10. Preciso de tempo. Para quê? Não respondi. Tadeu, se você está passando por alguma coisa, pode conversar comigo. A gente não é mais casado, mas ainda me importo. Você sabe disso. Eu sei. Então fala comigo. Não tem nada para falar. Outro suspiro. Tudo bem. A Laura vem no sábado, então? Vem. Vou levar ela por volta do 12:00. Está bom. Cuida de você, Tadeu. Desliguei sem responder. Fiquei sentado à mesa da cozinha por mais de 1 hora. O café esfriou. Não tomei. Apenas segurei a caneca, sentindo o calor diminuir gradualmente até que estava fria ao toque. Será que eu realmente tinha boa memória? Ou era apenas a ilusão de ter? A sensação de certeza sobre coisas que na verdade eram imprecisas? O cérebro é expert em criar confiança falsa, em preencher lacunas, em construir narrativas coerentes a partir de fragmentos incompletos.
Talvez as anotações nunca tivessem mudado. Talvez fosse apenas eu lembrando errado, reconstruindo memórias de formas ligeiramente diferentes cada vez que as acessava. Mas então, por que as fotos? Peguei o celular novamente. Verifiquei. As fotos estavam lá, claras, precisas, e mostravam exatamente o que estava no livro agora, como se as anotações sempre tivessem sido daquele jeito, como se minha memória das versões originais fosse a parte falha. Comecei a fazer testes, não porque achava que descobriria algo, mas porque precisava fazer alguma coisa. Precisava de uma forma de interagir ativamente com o fenômeno em vez de apenas observá-lo passivamente. Na noite de 28 de março, anotei uma ocorrência inventada. 2803-0230, ruído no 15º andar. Verificado, nada encontrado. Não tinha havido ruído nenhum. O 15º andar estava silencioso como sempre. Apenas o zumbido constante do ar-condicionado e o leve farfalhar de papéis em uma sala com a porta entreaberta. Provavelmente deixada assim por algum funcionário no final do expediente. Mas eu anotei que tinha havido ruído. Registrei algo falso. Queria ver o que aconteceria. Passei o resto da noite tenso, fazendo as rondas normais, mas com atenção redobrada ao livro. Verificava entre cada ronda, olhava a anotação falsa, fotografava, comparava. Nada mudou durante a noite. No dia seguinte, quando cheguei para o turno e abri o livro antes de Rogério sair, a anotação permanecia idêntica. 2803-0230, ruído no 15º andar. Verificado, nada encontrado. Minha letra, minha descrição, inalterada. Fiz outro teste na noite seguinte. Desta vez, anotei uma ocorrência real, mas com detalhes intencionalmente errados. 2903-0045. Porta do almoxarifado do 6º andar encontrada destrancada. Verificado, trancada novamente. A porta não estava destrancada. Eu a havia verificado durante a ronda, como sempre fazia parte do procedimento padrão, e estava normalmente trancada. A fechadura funcionava perfeitamente. Nenhum sinal de arrombamento ou irregularidade, mas anotei o oposto. Criei um registro falso de um problema que não existia. Novamente passei a noite monitorando, verificando, fotografando. Nada mudou. Mas quando cheguei na noite seguinte, 30 de março, e abri o livro antes de assumir o turno, senti meu estômago apertar. A anotação estava diferente. 2903-0045. Porta do almoxarifado do 6º andar verificada. Trancada normalmente. Não era mais o registro falso que eu tinha escrito. Era a versão verdadeira. A descrição precisa do que realmente tinha acontecido. Minha letra, sem dúvida, cada detalhe da caligrafia idêntico, mas a informação tinha sido corrigida. Como se a realidade tivesse rejeitado minha mentira. Como se algo tivesse detectado a falsidade e a substituído pela verdade. Minha mão tremeu ao segurar o livro. Fechei-o com força. O som ecoou pela recepção vazia. Rogério me olhou estranhamente. "Tudo bem aí?" Ele perguntou já com a mochila no ombro, pronto para sair. "Sim, normal." Ele hesitou. Olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Preocupação, desconfiança. "Você está parecendo meio abatido," ele disse. "Dormindo direito?" "Estou bem. Se precisar de alguma coisa, fala com o Maurício. Ele pode ajustar os turnos, dar uns dias de folga." "Não precisa. Estou bem." Rogério deu de ombros. "Beleza, então. Até amanhã." Ele saiu. A porta de vidro fechou, com um som pneumático suave. Vi através do vidro enquanto ele atravessava o estacionamento até o carro dele. Um sedã velho, prata desbotado. Entrou, ligou. As luzes traseiras acenderam. O carro saiu. Fiquei sozinho. Abri o livro novamente. Olhei para a anotação corrigida. Não era apenas uma mudança de palavras. Era uma mudança de significado, de informação, de verdade factual.
Algo estava monitorando os registros, comparando com a realidade, corrigindo discrepâncias. Mas o quê? E mais assustador, como? Como algo poderia saber que minha anotação era falsa? Como poderia ter acesso tanto ao registro escrito quanto ao evento real para compará-los? A menos que não fossem os registros que estavam sendo alterados, a menos que fosse algo mais fundamental. Comecei a evitar o livro depois disso. Fazia as rondas, mas adiava as anotações. Deixava para o final do turno. Anotava tudo de uma vez, rapidamente, sem reler, sem verificar. Sem comparar com as noites anteriores. Achei que isso ajudaria. Que se eu não prestasse atenção, talvez as mudanças parassem. Como se minha observação fosse parte do processo. Como se o ato de verificar causasse a alteração. Mas isso durou apenas 3 noites. Na noite de 1º de abril, quando fui fazer as anotações acumuladas, tinha guardado tudo na memória, todas as ocorrências da noite, planejando escrever tudo de uma vez no final. Percebi algo impossível. Metade das anotações já estava registrada, com minha letra, com meus detalhes específicos, como se eu as tivesse escrito ao longo da noite e simplesmente não me lembrasse. 0104, 23h15, ronda completa. 1º ao 18º andar. Luz do corredor do 7º andar piscando. Verificado. Sensor de presença instável. Eu me lembrava da luz piscando. Lembrava de verificar. Lembrava até de pensar que era o sensor, não a lâmpada. Mas não lembrava de ter anotado. 0104, 01 a 30. Verificação de rotina. Banheiro feminino 11º andar. Torneira pingando, anotado para manutenção. Também me lembrava disso. A torneira. O ping leve da água caindo no ralo de metal. O som ecoando no banheiro vazio. Mas não lembrava de ter escrito. Havia 4 anotações. Todas coisas que tinham acontecido. Todas descritas com precisão. Todas com minha caligrafia perfeita. Todas escritas sem que eu me lembrasse de escrever. Sentei na cadeira da recepção. Não me movi por 15 minutos. Apenas sentado, olhando para o livro aberto, para as anotações na minha letra que eu não me lembrava de fazer. O ar-condicionado continuava zumbindo. As luzes de emergência brilhavam fracamente nos corredores. A cidade lá fora continuava existindo. Carros passando ocasionalmente pela avenida, semáforos mudando de cor em ciclos programados, pessoas vivendo vidas que não tinham nenhuma conexão com o que estava acontecendo ali dentro. E eu estava perdendo pedaços de tempo, ou perdendo pedaços de memória. Ou algo estava preenchendo os registros independentemente de mim. Não sabia qual opção era pior. Foi no dia 4 de abril que entendi. Não completamente. Não com a clareza de uma revelação definitiva, mas o suficiente para que tudo parecesse ainda mais profundamente errado. Eu estava fazendo a ronda da 1 da manhã, rotina padrão. Havia começado pelo subsolo, como sempre, subido pelos andares, verificado corredores, banheiros, salas com portas abertas. Tudo normal, tudo esperado. Cheguei ao 17º andar às 1h16. Eu tinha verificado o relógio ao sair do elevador, um hábito que tinha desenvolvido recentemente, essa necessidade de marcar o tempo constantemente, de ter certeza sobre quando as coisas aconteciam. O corredor estava silencioso, luzes de sensor acendendo conforme eu passava. O som dos meus passos abafado pelo carpete cinza que cobria o chão. Segui até o fundo, até a janela que dava para a avenida. Parei ali. Olhei para fora. A cidade ainda estava parcialmente acesa mesmo àquela hora. Prédios com luzes em andares altos. Limpeza noturna, talvez, ou funcionários em turnos especiais. Carros passando com frequência menor que durante o dia, mas ainda passando. Semáforos mudando de cor em sequência, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, um padrão reconfortante em sua regularidade mecânica. Tinha algo quase hipnótico em observar a cidade de cima. A distância criava uma sensação de separação, como se eu estivesse assistindo algo através de uma tela.
Uma vida acontecendo em outra dimensão, paralela, mas não conectada à minha. Fiquei ali por talvez 2 minutos, apenas olhando. Depois virei para voltar e vi minha própria sombra projetada no chão do corredor. Isso em si não tinha nada de estranho. As luzes de sensor estavam atrás de mim. Natural que criassem uma sombra na minha frente, mas a sombra estava sendo projetada errada, não pela luz atrás de mim. Por uma luz que vinha do corredor à frente. Olhei para frente. Vazio. Apenas o corredor se estendendo até os elevadores. Luzes de sensor no teto. Nenhuma fonte de luz adicional. Olhei para minha sombra novamente. Estava ali, clara, definida, projetada como se houvesse uma fonte de luz forte na minha frente. Dei um passo. A sombra se moveu. Não muito. Apenas um deslocamento mínimo, mas não na direção esperada. Não de acordo com o meu movimento. Como se a fonte de luz tivesse mudado levemente de posição, mas não havia fonte de luz. Congelei. Meu coração acelerou. Podia sentir a pulsação no pescoço, na têmpora, um ritmo rápido e irregular. Olhei para trás, para frente, para o chão, para o teto. Tudo normal. Luzes de sensor fixas, corredor vazio, sem movimento além do meu. Olhei para a sombra novamente. Estava normal agora, projetada corretamente pela luz de sensor atrás de mim. Forma esperada, posição esperada. Como se nunca tivesse estado errada. Recuei lentamente. Mantive os olhos na sombra. Ela se moveu de acordo. Natural. Normal. Virei e fui para as escadas. Não o elevador. Desci rapidamente. Não correndo, mas em passo acelerado. Mão no corrimão. Contando os lances mentalmente. 18, 17, 16. Quando cheguei à recepção, estava levemente ofegante. Não por esforço físico, descia essas escadas regularmente, mas por algo mais visceral. Medo, ansiedade, não sabia nomear. Fui direto para a mesa, abri o livro de registros. Havia uma anotação nova, que eu não tinha escrito. 0404, 0105, ronda no 17º andar, verificação de rotina, sem ocorrências. Minha letra, minha descrição padrão, verificação de rotina, sem ocorrências. Era uma frase que eu usava frequentemente. Tão frequentemente que minha mão a escrevia quase automaticamente. Mas eu não tinha anotado isso. Ainda estava em ronda, tinha acabado de descer do 17º andar. Olhei para o relógio na parede. 1h19 da manhã. A anotação dizia 1h05, 14 minutos atrás. Não era possível. Peguei meu celular. Verifiquei o horário. 1h19, idêntico ao relógio da parede. A anotação tinha sido feita, estava escrita no livro, 14 minutos antes de eu terminar a própria ronda que descrevia. Como isso era possível? Sentei. A cadeira rangeu. Coloquei as mãos sobre a mesa. Pressionei as palmas contra a superfície fria. Tentei pensar logicamente, racionalmente. Opção 1. Eu tinha escrito a anotação antes de fazer a ronda. Tinha me antecipado. Tinha preenchido o registro antes do evento. Mas não lembrava de ter feito isso. E não fazia sentido. Por que escreveria antes? Opção 2. Eu tinha escrito durante a ronda. Tinha voltado brevemente para a recepção, anotado e subido de novo. Mas não lembrava disso também. E as câmeras mostrariam. Peguei o mouse do computador de monitoramento. Verifiquei as gravações. Vi a mim mesmo subindo de elevador às 12h58. Não voltei até descer pelas escadas às 1h18. Opção 3. Alguém mais tinha escrito. Alguém com acesso ao prédio, com conhecimento da minha rotina, com habilidade para replicar minha caligrafia perfeitamente. Mas as câmeras não mostravam ninguém. E a ideia era absurda. Opção 4. Eu estava enlouquecendo, tendo episódios dissociativos, períodos de amnésia onde fazia coisas sem registrar. Possível, plausível até. Mas as fotos no meu celular, as comparações, as mudanças documentadas. Opção 5.
Opção 5 era a que eu estava tentando evitar desde o início. Não eram os registros que estavam sendo alterados depois que eu escrevia. Eram os eventos. Ou melhor, era a sequência. Era o tempo. Algo estava preenchendo os registros não de acordo com o que tinha acontecido, mas de acordo com o que estava para acontecer. Ou estava fazendo os eventos acontecerem de acordo com o que estava sendo registrado. Ou estava corrigindo pequenas divergências entre diferentes versões da mesma noite, como se houvesse múltiplas linhas temporais, múltiplas sequências de eventos, e elas não eram sempre perfeitamente alinhadas. Pequenos detalhes divergiam, pequenos momentos não coincidiam, e alguém, alguma coisa, alguma força, alguma propriedade fundamental da realidade estava tentando corrigi-las, alinhá-las, fazer com que todas as versões convergissem para uma única narrativa coerente. E o livro de registros era o ponto de convergência. Não era um documento sobre a realidade, era um molde para a realidade. Não sei como explicar direito. Não consigo encontrar palavras precisas para descrever o que compreendi naquele momento. Não era um pensamento claro, era mais uma sensação, uma percepção súbita e perturbadora de que tudo estava funcionando ao contrário do que eu sempre tinha assumido. O registro não documentava o que acontecia. O registro determinava o que acontecia. Ou, no mínimo, influenciava, corrigia, ajustava, e eu estava no meio, vivendo uma versão dos eventos que era constantemente revisada, editada, alinhada com uma versão oficial que existia no papel antes mesmo de eu a vivenciar completamente. Fechei o livro com cuidado, minhas mãos não tremiam mais, estava estranhamente calmo. Um tipo de calma que vem da desistência, da aceitação de que não há solução, de que algumas coisas simplesmente não podem ser compreendidas ou controladas. Parei de tentar entender, não porque aceitei, mas porque não havia forma de entender, não com lógica, não com racionalidade, não com os instrumentos mentais que eu tinha disponíveis. Qualquer explicação que eu tentasse construir desmoronava imediatamente sob o peso das suas próprias impossibilidades. Viagem no tempo? Não fazia sentido. Múltiplas realidades? Fantasia científica? Algum tipo de força sobrenatural? Eu nunca tinha acreditado em nada sobrenatural, mas algo estava acontecendo. Isso era verificável, documentável. As fotos no meu celular, as comparações entre o livro e minhas anotações pessoais, as divergências pequenas mas consistentes. Então parei de tentar construir modelos explicativos. Parei de buscar uma teoria unificadora. Continuei trabalhando. Continuei fazendo as rondas, continuei preenchendo o livro, mas parei de verificar, parei de comparar com anotações anteriores, parei de fotografar, parei de manter registros paralelos no meu caderno em casa. Apenas anotava e seguia em frente. Se algo estava corrigindo os registros, que corrigisse. Se havia uma versão mais verdadeira ou mais oficial dos eventos do que aquela que eu vivia, que existisse. Eu não tinha controle sobre isso. Nunca tive. A ilusão de controle tinha sido exatamente isso. Uma ilusão. Durante 2 semanas, mantive essa postura. Funcional, mecânica, automática. Acordava às 3, 4 da tarde. Café instantâneo, banho rápido, roupa limpa quando tinha, a mesma do dia anterior quando não tinha. Dirigia até o prédio, estacionava sempre na mesma vaga. Subia. Recebia o turno de Rogério com poucas palavras trocadas. Fazia as rondas, anotava as ocorrências. Terminava o turno às 6. Entregava para Carlos, voltava para casa. Dormia, acordava, repetia, não pensava, não analisava, não questionava. A vida voltou a ter uma qualidade mecânica reconfortante, sem mistérios, sem tensão. Apenas procedimentos repetidos em sequência previsível. Mas na noite de 18 de abril, algo mudou. Não no prédio, não nos registros. Em mim.
Estava fazendo a ronda das 3 da manhã, subindo os andares, verificando portas, olhando corredores vazios. A rotina estava tão internalizada que eu conseguia fazê-la quase dormindo. Meu corpo se movia no piloto automático enquanto minha mente vagava por lugares imprecisos. Terminei a ronda, desci, voltei para a recepção, sentei para anotar. Peguei a caneta, abri o livro, escrevi a data, o horário, e parei, porque não me lembrava do que tinha acabado de verificar. A ronda das 3. Tinha feito, obviamente. Tinha acabado de voltar dela. Mas quando tentei reconstruir mentalmente os detalhes, encontrei apenas vazio. Que andares tinha verificado? Todos, presumivelmente. Era o procedimento. Tinha visto alguma coisa específica? Alguma irregularidade? Alguma porta aberta ou luz piscando? Não sabia. A ronda anterior. A das 2. Conseguia lembrar? Tentei forçar. Fechei os olhos. Concentrei. Vazio. Um vazio completo. Como se aquela hora simplesmente não existisse na minha cabeça. Como se eu tivesse estado... onde? Em lugar nenhum. Fazendo nada. Ou fazendo algo que não deixou nenhum traço na memória. Olhei para o livro, para a página aberta, para a anotação anterior. 1804-020. Ronda completa. Primeiro ao 18º andar. Sem ocorrências. Minha letra. Firme. Clara. Mas eu não me lembrava. Não me lembrava de ter escrito. Não me lembrava de ter feito a ronda. Não me lembrava de absolutamente nada entre 1h58, quando eu lembrava de estar na recepção, e 3h05, quando voltei da ronda atual. Mais de 1 hora. Apagada. Levantei rapidamente. A cadeira rolou para trás e bateu no armário atrás da mesa. Fui até o computador de monitoramento. Acessei as gravações. 2 da manhã. Vi a mim mesmo saindo da recepção. Entrando no elevador. Subindo. Câmera do 18º andar. 2h06. Eu saindo do elevador, caminhando pelo corredor, verificando portas, câmera da escada, 2h17. Descendo, câmera do 7º andar, 2h23. Saindo da escada, caminhando, câmera da recepção, 2h41. Voltando, sentando, pegando a caneta, escrevendo. Estava tudo ali, registrado, cada movimento, cada ação. Eu tinha feito a ronda, tinha voltado, tinha anotado, mas não me lembrava de nada disso. Era como assistir outra pessoa, alguém que se movia como eu, que tinha meu rosto, minha roupa, meu jeito de caminhar, mas não era eu. Não na minha memória, na minha experiência subjetiva. Aquela hora simplesmente não existia. Ou existia apenas nas gravações, apenas nos registros, apenas no livro, mas não dentro da minha cabeça. Pedi demissão 3 dias depois. Não dei explicações detalhadas. Quando Maurício, o supervisor, me ligou para perguntar por que estava saindo, disse apenas que estava com problemas pessoais, que precisava de uma mudança, de ambiente, de rotina, de algo diferente. Ele não insistiu muito. Disse que eu sempre fui um funcionário confiável, que se precisasse de referência profissional futuramente, podia contar com ele. Perguntou se estava tudo bem com minha saúde. Estou bem, respondi. Certeza? Você parece, não sei, cansado quando a gente se vê. Distraído. Só preciso de mudança. Entendo. Bom, a gente vai sentir falta. Espero que você encontre o que está procurando. Não disse que não estava procurando nada, que estava fugindo, que a diferença era fundamental. Trabalhei minhas 2 semanas de aviso prévio, 13 turnos ainda, cada um idêntico ao anterior, rondas, anotações, silêncio. Mas agora, com uma consciência perturbadora de que talvez não estivesse experimentando tudo completamente, de que talvez houvesse lacunas, períodos onde funcionava automaticamente, sem registro consciente. Momentos que existiam apenas nas câmeras e no livro, mas não na minha memória. No último turno, antes de entregar o radiocomunicador e assinar os papéis finais,
Abri o livro de registros uma última vez. Folheei as páginas. Minha letra. Minhas anotações. 2 meses de trabalho documentados em tinta azul sobre papel amarelado. Fechei. Deixei sobre a mesa. Não levei foto. Não fiz cópia. Não guardei nenhum registro. Queria deixar tudo ali. Queria que aquele livro parasse de existir na minha vida. Consegui outro emprego 2 semanas e meia depois. Segurança em um shopping. Turno da tarde, das 14 às 22. Nada de noites, nada de prédios vazios, nada de livros de registro físicos. Tudo era digital, com câmeras e sistemas integrados. Relatórios preenchidos em tablet. Comunicação por rádio com uma central de monitoramento. Deveria ter sido um recomeço tranquilo. E foi, na maior parte. O shopping era movimentado, barulhento, cheio de pessoas, lojas, música ambiente, o oposto absoluto do prédio silencioso, sem tempo para pensar, sem espaço para a mente vagar. Mas às vezes, quando estou preenchendo um relatório no tablet, descrição de uma ocorrência menor, uma pessoa passando mal, uma criança perdida que depois foi encontrada, paro e releio. Verifico se a palavra que escrevi é a mesma que pensei. Se o horário que marquei corresponde exatamente ao que vi no relógio do sistema. Se a descrição captura precisamente o que aconteceu. Geralmente corresponde, mas nem sempre. E quando não corresponde, quando há uma pequena divergência, 1 minuto de diferença, uma palavra que não me lembro de ter escolhido, um detalhe que parece ter sido adicionado sem minha intenção consciente, fecho os olhos e respiro fundo, porque não sei. Não sei se sou eu que estou errando, se minha memória é falha, se estou distraído demais para prestar atenção adequadamente, ou se é a realidade que está sendo corrigida, ajustada, alinhada com alguma versão mais oficial que existe em algum lugar além da minha percepção. Minha ex-mulher me ligou na semana passada. Conversamos sobre coisas práticas. A pensão. A escola da Laura. Um documento que precisava da minha assinatura. No final da ligação, ela hesitou. Tadeu, você se lembra de ter me ligado há algumas semanas? De madrugada. Lembrava. Acho que lembrava. Tinha uma vaga sensação de ter ligado, de ter feito uma pergunta estranha. Mas os detalhes eram imprecisos. Você me perguntou se você tinha boa memória. Sim. Por que você perguntou aquilo? Fiquei em silêncio. Tentei me lembrar exatamente por que tinha perguntado. O contexto. A razão específica. Não consegui acessar completamente. Só queria saber, respondi finalmente. Você nunca me disse por quê. Não tem importância. Tem sim. Você parecia assustado, confuso, como se estivesse tentando confirmar algo fundamental sobre você mesmo. Não respondi. Você está bem agora? Ela perguntou. A voz tinha um tom de preocupação genuína, mesmo depois de tudo, mesmo depois do divórcio, mesmo depois de todos os anos de distância emocional. Estou. Não sei se estava mentindo, não sei o que significa estar bem. Estou funcional, trabalho, pago contas, visito minha filha, mas há uma sensação constante de desalinhamento. Como se eu estivesse levemente fora de sincronia com o mundo, como se houvesse uma defasagem mínima entre minha experiência e a realidade consensual. Você está me preocupando, ela disse. Não precisa. Mas estou. Você mudou, Tadeu. Não sei explicar direito, mas está diferente. Todo mundo muda. Não desse jeito. É como se você estivesse mais ausente, e você já era ausente. Desliguei depois de mais alguns minutos de conversa vazia. Promessas de que estava tudo bem. Confirmação de que a Laura viria no próximo fim de semana. Peguei o caderno velho que ainda guardo em casa, o que usei para replicar as anotações do livro de registros do prédio. Folheei as páginas, minha letra, minhas descrições, meus horários. Tinha algumas fotos ainda no celular também. As que tirei do livro oficial antes de começar a evitar verificações. Comparei.
Algumas anotações eram idênticas entre o caderno, as fotos e minhas memórias. Outras tinham pequenas diferenças, palavras trocadas, horários com 1 ou 2 minutos de divergência. E algumas, poucas, talvez 4 ou 5, simplesmente não existiam em um dos registros. Estavam no meu caderno, mas não nas fotos do livro oficial. Ou estavam nas fotos, mas não no caderno. Como se certos eventos tivessem acontecido em uma versão da noite, mas não na outra. Como se houvesse múltiplas linhas de tempo e eu tivesse deixado rastros em mais de uma simultaneamente. Fechei o caderno. Guardei no fundo de uma gaveta junto com contas antigas e documentos que não sei se ainda preciso. Não vou abrir de novo, não porque resolvi esquecer, mas porque não adianta lembrar. Se a realidade pode ser reescrita, mesmo que minimamente, mesmo que apenas em detalhes pequenos, então qualquer coisa que eu lembre pode estar errada. Qualquer certeza que eu tenha pode ser falsa. Qualquer memória pode ser apenas uma versão entre várias possíveis. E eu não tenho como saber qual é a verdadeira, ou se existe uma versão verdadeira, ou se verdadeiro significa alguma coisa quando aplicado a memórias e eventos. Continuo vivendo. Trabalho, pago contas, visito Laura nos finais de semana alternados. Ela está crescendo. 11 anos agora. Conversa mais do que conversava. Conta sobre a escola, sobre as amigas, sobre livros que está lendo. Tento prestar atenção. Tento estar presente. Mas sempre com uma leve sensação de que não estou experimentando tudo completamente. De que há camadas da realidade que acontecem sem que eu as registre conscientemente, de que funciono em modo automático mais frequentemente do que gostaria de admitir. Às vezes acordo no meio da noite, 2, 3 da manhã, sem saber se dormi 10 minutos ou 3 horas. Olho para o relógio, confirmo o horário, mas a sensação de tempo decorrido não corresponde ao que o relógio mostra. Às vezes, releio uma mensagem de texto que enviei e a frase está ligeiramente diferente do que lembro ter escrito. Nada dramático. Uma palavra trocada. Uma vírgula em lugar diferente. Mas diferente. Às vezes olho para objetos na mesa. Caneta, copo, celular. E eles estão em posições que não me lembro de ter colocado. E eu não sei. Não sei se fui eu que os movi sem registrar. Ou se eles se moveram sozinhos, ou se nunca estiveram onde penso que estavam, ou se minha memória da posição original é uma construção falsa. Laura me perguntou uma vez, durante um fim de semana que passou comigo, se eu estava bem. Por quê? Perguntei. Você fica olhando para o nada às vezes, como se estivesse pensando em alguma coisa muito longe. Estou bem. Mamãe disse que você sempre foi assim, distante, mas parece que está pior. Não soube o que responder. Ela continuou desenhando. Estava fazendo um desenho de um gato, traços cuidadosos com lápis de cor. Depois de alguns minutos de silêncio, falou sem levantar os olhos do papel. Você se lembra de coisas? Como assim? Tipo, você se lembra da gente, de quando você e a mamãe eram casados, de quando eu era pequena. Me lembro. Tem certeza? A pergunta me atingiu de forma estranha. Por que você está perguntando isso? Ela deu de ombros. Só perguntando, mas continuou desenhando em silêncio, e não voltamos ao assunto. Aquela noite, depois de levá-la de volta para a mãe dela, fiquei sentado no sofá do meu apartamento pequeno por horas. Televisão desligada, sem música, apenas sentado, tentando me lembrar de quando Laura era bebê, de momentos específicos, de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras coisas que pais supostamente não esquecem. Tinha imagens, fragmentos, mas eram imprecisos, desfocados, como fotografias muito antigas que perderam definição. Não sabia se eram memórias reais ou reconstruções. Coisas que realmente aconteceram ou coisas que achava que deveriam ter acontecido. A diferença era impossível de determinar. Alguns acontecimentos não encontram explicação. Este é um deles.
O que aconteceu naquele prédio, as mudanças nos registros, as divergências entre memória e evidência. A sensação de que a realidade estava sendo constantemente editada, revisada, corrigida. Não sei o que era. Não sei se era algo no prédio, alguma propriedade física do espaço, algum fenômeno localizado, ou se era algo em mim, alguma falha neurológica, algum processo mental deteriorando, ou se é algo mais fundamental, algo sobre a natureza da realidade, sobre como tempo e memória e eventos se relacionam de formas que não compreendemos completamente. Só sei que aconteceu e que, de certa forma, continua acontecendo. Porque mesmo agora, mesmo longe daquele prédio, mesmo sem o livro de registros, ainda percebo pequenas divergências. Pequenos desalinhamentos entre o que lembro e o que parece ter acontecido. E não sei se isso sempre esteve presente e eu apenas nunca tinha prestado atenção. Ou se aquelas semanas no prédio mudaram alguma coisa fundamental na forma como experimento a realidade. Ou se sempre foi assim para todo mundo e a maioria das pessoas simplesmente não percebe. A caneta na minha mesa em casa está torta agora. Eu a alinhei esta manhã. Paralela à borda do caderno, onde às vezes faço anotações, listas de compras, lembretes, coisas triviais. Mas acabei de olhar e está perpendicular, virada 90 graus. Não me lembro de ter mexido nela. Vou reposicioná-la. Paralela novamente. Ponta para a direita. E vou tentar não verificar de novo, porque não adianta. Alguns acontecimentos não encontram explicação. E este vai continuar sendo um deles, para sempre.